Olá pessoal da Teologia, tudo bem? Estou passando aqui para um subsídio teológico da aula de ontem, tá? Ontem nós aprendemos a página de número 5, né, da lição. Se você não tem ainda a disciplina, procure ter ela em mãos, que ela vai ser a essência desse estudo, tá? Nós aprendemos sobre a palavra hermenêutica, né, que significa interpretar, né? Significa interpretar, trazer, né? O que está dentro para fora do texto. Então nós observamos também ontem, para você que não foi e você que foi também, que a hermenêutica é uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer. Certamente é a hermenêutica, porque ela nos ensina a como a gente observar, né, os textos profundamente da palavra de Deus. E nós observamos também que para interpretar a Bíblia Sagrada nós temos que entender que nós estamos longe dos textos originais. Aí entra o quê? Nós temos que saber a cultura, né, a parte ali histórica, tudo isso vai nos ajudar, auxiliar a compreender os textos. Nós aprendemos também na página número 8 aqui da lição que as partes básicas da hermenêutica, são 3 partes básicas da hermenêutica. Primeiro é a neumática, segundo a heurística e a terceira parte é a profurista. Então a neurática, ela trata o quê? Constitui-se de estudos de diversos significados, né, de pensamentos bíblicos. Então isso quer dizer o quê? O que o autor, aquele que escreveu, o que ele estava pensando, né? Então tudo isso vai ajudar nós entendermos o texto bíblico, a saber que nem toda a Bíblia Deus escreveu. Um exemplo, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas nem todo o texto foi Deus que falou. Entende? Então você tem que observar a Bíblia Sagrada, se é Deus falando, se é a pessoa falando, tudo isso você tem que observar que vai te auxiliar aí nos estudos, né? Um exemplo, principalmente no Velho Testamento, sempre quando os profetas iriam falar, eles diziam, assim diz o Senhor. Aí era Deus falando através dele. Tem muitas palavras que é ele mesmo falando, né? O pensamento dele, tudo isso aí vai te auxiliar, né, nesses estudos. Então observa, né, esses 3 pontos. Nós aprendemos também sobre o que? Um estudo teológico, principalmente aí homilética, a compreensão, né? Na prática existe um abismo entre ler e compreender. Você está compreendendo a palavra de Deus? Você primeiro tem que ler, tem que compreender, né, para depois você ensinar. Então não é fácil isso, mas a hermenêutica ela traz isso, ler. Por isso que a Bíblia diz, persiste em ler. Além de ler, você tem que aprender a interpretar, né? A leitura de diversos, que devemos, na leitura, nós devemos perceber a intenção de quem escreveu, né? Então nós tivemos lá até um auxílio em Atos Apóstolos capítulo 8, versículo 31, né, que diz aquele eunuco Filipe, né, e ele falou, como poderei entender se alguém não me ensinar, né? Então você vê que aquela pessoa ele tinha a Bíblia na mão, mas ela não sabia. Talvez isso acontece com você. Então por isso que a gente tem que aprofundar nos conhecimentos culturais, língua, que ano, que tempo, né, que aquilo lá foi escrito. Então a hermenêutica, ela nos propõe conduzir e nos guiar a compreender o texto bíblico, ok? Então nós observamos também que não existe a interpretação particular da Bíblia, não existe. Na realidade, a própria Bíblia responde à Bíblia Sagrada. Isso aqui está na página 9, e nós paramos, na realidade, o nosso estudo aqui na página 10, né? A página 10 diz que não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada. Aí nascem as heresias. Nós tivemos ontem lá na aula várias situações sobre interpretação de texto isoladamente. Esse é o maior perigo que existe na hermenêutica. Aí que surge-se
as seitas, né? Nós ontem falamos até de algumas, né? Tem seita que diz que você não pode doar sangue. Aonde que está isso na Bíblia? Então, ontem, quem estava lá, nós desfrutamos desse texto e nós vemos que a visão é totalmente contrária, né? Ontem nós aprendemos também, né, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Como que você combate uma seita? Pela palavra, pela verdade. Por isso que eu e você devemos conhecer, né, profundamente esses pontos. 2 Coríntios capítulo 3, 6 diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. O que Paulo está falando sobre isso? Tudo isso nós aprendemos ontem e nós vamos continuar estudando essa matéria e auxiliando, né, a todos. Então, há algumas funções aqui, nós finalizamos aqui por hoje, né, suas funções, a da hermenêutica é compreender, né, compreender. O sentido do texto é dentro do seu ambiente histórico e cultural. Segundo ponto, explicar. É utilizar de todos os recursos longínquos, culturais, históricos e geográficos. Terceiro ponto é transpor. A gente sabe que tem um abismo cultural nas escrituras para o dia de hoje. Então isso quer dizer, muitas coisas não encaixam para a igreja. Você tem que entender, Israel é Israel, hebreus são hebreus, tribo de Judá é tribo de Judá e igreja, ela nasce em Atos dos Apóstolos. Por isso que tem muitas pessoas atropelando aí, porque eles misturam as coisas e não se encaixa. Quarto ponto, a gente finaliza auxiliar. Vai nos auxiliar a nos cumprir a missão. Por que nós devemos aprender cada vez mais? Porque vai nos auxiliar do que a cumprir a missão de Jesus. E qual que é a missão de Jesus? Ide a todo mundo e ensinai o evangelho. Pregai a toda criatura. Para você pregar, para você ensinar, você tem que aprender. Então nós temos que compreender que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e as suas bases são sobrenaturais, ok? Deus abençoa o subsídio, hein? Espero vocês sábado lá para nós continuarmos o nosso estudo. Até mais, tchau, tchau.